Bom, primeiro eu queria agradecer, porque é um presente, é meu. Né? Toda vez que o Paulo me liga para comemorar o aniversário da casa, eu me sinto até emocionado, porque é uma honra para mim fazer parte. Né? Eu estava lembrando que antes de eu me mudar para Campo Grande, quando eu me casei com a minha esposa, que era daqui, a gente começou a vir para cá, né, uma vez por ano. A primeira casa espírita que eu entrei foi aqui, o José de Anchieta. A minha cunhada fazia palestra aqui, a doutora Vanessa, e a gente veio tomar um passe. Então, é uma casa que me traz muita lembrança, né, muita coisa boa. A gente tá com um tema hoje bastante interessante, mas que ele chama a atenção de dois conceitos muito importantes. O tema é a mente e a influência na comunicação mediúnica. Então, antes de a gente falar qualquer coisa, é preciso que a gente defina a mente e entenda o que é mediunidade e quais as influências que agem sobre a comunicação durante o transe mediúnico, não é? E a primeira tarefa já é uma tarefa bem complexa, porque a própria ciência admite não ser capaz de definir mente. Né? Recentemente, por conta desse último livro que a gente escreveu, que eu tive a honra de escrever com a doutora Irvênia e o Dr. Sérgio Lopes, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, eu tive que fazer uma pesquisa sobre conceito de mente e consciência. E eu encontrei um artigo do Dr. David Chalmers, que é um grande filósofo e um grande pesquisador americano, em que ele fez um estudo e que ele levantou mais de 20 mil artigos científicos que tentavam definir consciência. Né? E a gente já vai ver a diferença entre mente e consciência. E ele conclui que nunca se estudou tanto para se chegar a nenhum resultado. Porque nenhum dos 20 mil artigos conseguiu dizer o que era consciência. Com relação à mente, existem alguns autores, alguns filósofos e pesquisadores da neurociência que estão dizendo que a mente não existe, que não existe livre-arbítrio e que o eu é alguma coisa ilusória. Eu fico pensando, eu não sei se vocês vão concordar comigo, como é que você pode negar a si mesmo? Né? Porque a mente e a consciência são o que fazem você pensar, perguntar. E é engraçado que uma mente ou uma consciência, cheguem à conclusão que ela própria não existe. Não é? Eu acho isso muito estranho, não sei se vocês vão concordar comigo. Então, são coisas que são chamadas autoevidentes. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Se eu escrever aqui a frase, a verdade não existe, tá? A verdade não existe. Bom, se a verdade existe, então a frase está falsa, certo? Porque a verdade existe. Mas se a frase está certa, a verdade não existe, então isso é uma verdade. Concordam comigo? Então, isso é a chamada verdade autoevidente. Ela não precisa ser provada, ela precisa ser entendida, explicada. A consciência é a mesma coisa. A consciência é a nossa essência, é aquilo que nós somos, ou pelo menos que nós estamos. E ela não precisa ser provada, porque cada um de nós, na medida em que estamos pensando nisso, que estamos falando sobre isso e que estamos trocando ideias, nós estamos externando ou provando a existência de uma consciência, de uma mente pensante, né? De uma inteligência que tem cognição, que consegue identificar, relacionar, né? Tudo que está acontecendo ao redor dela. Então, muitos cientistas dizem que a mente é uma secreção do cérebro. Né? Os materialistas falam muito disso. O que seria isso então? Seria como se o fígado secreta a bile, o rim produz a urina, o cérebro produziria a mente. E que a mente seria um epifenômeno do cérebro, ou seja, as atividades neurais, as
atividades elétricas do cérebro produziriam essa ilusão que é a mente, né? Ou a consciência. Os motivos filosóficos eu já disse anteriormente para vocês porque que não dá para aceitar essa teoria. Mas existem alguns motivos práticos, empíricos. Por exemplo, já está muito bem estabelecido pela ciência, com mais de 500 artigos nas revistas mais importantes do mundo, que existe um fenômeno chamado experiência de quase morte. Durante esse fenômeno, a pessoa está com o seu cérebro desligado, ou seja, não tem atividade cortical. Portanto, ela não pode ser capaz de ver, de guardar memória, ela não pode ser capaz de sentir cheiro, de identificar absolutamente nada, porque o córtex dela não está funcionando, né? Entretanto, as pessoas que passaram por esse fenômeno, elas têm memória, elas têm visão, elas conseguem perceber o que está acontecendo com elas. Algumas pessoas descrevem coisas que estavam acontecendo em uma sala que não era a sala em que elas estavam, com uma parada cardiorrespiratória ou uma morte em ressuscitação, né? Com um quadro de parada cardiorrespiratória. Então, isso também prova que o cérebro não pode produzir a mente, porque se o cérebro não está funcionando, não é para ter mente. E ela existe, né? Mesmo quando o cérebro não está funcionando. Esse é um exemplo que eu estou dando mais comum. Existem outros tantos e muitos outros trabalhos científicos que vão nessa linha, tá? Então, volto a dizer, mente existe? Sim. Pode ser definida? Talvez não. Por quê? Porque a palavra definir, ela significa dar um fim, estabelecer um limite. E a mente, como não é material, pode ser que não tenha limite, né? Pode ser. É como a vida, né? E outros tantos conceitos que não podem ser determinados pela ciência, porque a ciência usa o paradigma materialista, por enquanto, está mudando. E que para a gente explicar essas coisas, a gente tem que admitir o paradigma espiritualista, ou seja, a gente tem que admitir que não existe só matéria, que além da matéria existe algo não material, e que é quem comanda a matéria, não ao contrário. Então essa inversão de valores, de que a matéria que gera a mente, é uma inversão de valores, na minha opinião, até um pouco pueril, né? E que a própria comunidade científica já percebeu esse erro, ao ponto de uma revista importante, a Explorer, ter publicado um manifesto pelo paradigma pós-materialista, em que 200 grandes pesquisadores do mundo todo escrevem um manifesto dizendo que eles acreditam que além da matéria existe algo não material e que as duas coisas coexistem e que precisam ser estudadas pela ciência, tá? Então nós estamos vivendo um momento rico na humanidade. Por quê? Porque nós estamos em um momento de transição de paradigma, né? E acho até que isso está ligado à própria transição do planeta. Nós estamos entrando num momento de uma nova forma de coexistir, de se relacionar com as pessoas e de busca da realidade também, né? Bom, então a mente existe, ela não é material, né? Mas ela não pode ser definida. Será que ela não pode ser definida? Então, assim, como eu busquei na ciência oficial, que é materialista, a definição e não achei, onde que eu tenho que buscar um conceito mais consistente de mente? Em uma fonte espiritualista ou não materialista, né? Ou, como os cientistas têm dito, pós-materialista. Eu fui buscar em Emmanuel. Então, eu não achei nenhum conceito sobre mente, a única coisa que eu achei foi gente dizendo que não dá para definir e gente querendo negar, né? Eu não achei ninguém com uma definição razoável. E quando tem uma tentativa de definição, ela é pobre, ela não cobre todo o âmbito da nossa capacidade de percepção, né? de autoconsciência e de capacidade de entender como essa consciência, como essa mente existe.
Mas o Emmanuel, ele tem um livrinho chamado Pensamento e Vida, livrinho bem entre aspas, né? Que, eu não sei se vocês sabem a história desse livro, ele é uma apostila que é dada para todos os encarnantes da Terra. Vocês sabiam disso? A gente já leu, ou deveria ter lido antes de encarnar. Então, eles davam essa apostila que é para você, assim, tipo um manual de instruções. Quando você vai viajar para algum lugar, fala assim, olha, assim, naquele país é assim, faz frio, leva casaco, essas coisas todas. Então, Pensamento e Vida é isso aí. E o Emmanuel falou para o Chico assim, olha, tem um livrinho que a gente costuma... Acho que seria interessante a gente psicografar no plano terrestre, que era para o pessoal reler, quem sabe aprende alguma coisa. E eles escreveram Pensamento e Vida. Quem ainda não leu, eu recomendo. Quem já leu, pega de novo o livro para você dar uma olhada. Cada capítulo tem uma página, tem umas 2 folhas, 3 no máximo. Nós fizemos o estudo desse livro na AME, o ano passado, e a gente achou que em 2, 3 meses a gente ia resolver o livro. Nós ficamos 1 ano e meio, porque aquelas 2, 3 páginas, eu falo que é igual leite condensado. Leite condensado, você bota água, dá não sei quantos litros de leite, né? Se você puser água. Ali é tudo condensado, todo conhecimento condensado. Você precisa ler de novo, ler com atenção, buscar outros subsídios e você vai desdobrando aquilo infinitamente. Pois bem, Emmanuel vem com essa lá pra gente. Mente é o espelho da vida em toda parte. Eu fui buscar em André Luiz, se não me engano é no Mundo Maior, ele também fala que a mente espelha a vida. Ou seja, Emmanuel e Chico e André Luiz concordam que a mente é o espelho ou espelha a vida. Muito bem, vamos lá. O que é a vida? Então, se você, voltando para a comunidade científica, quando eu escrevi a reencarnação como lei biológica, uma das primeiras coisas que eu fui pesquisar era a definição de vida. Né? Qual era a definição que os cientistas davam para a vida? Sabe qual que é? Nenhuma. Os biólogos não definem vida. E de novo a postura é a mesma. Alguns falam que não precisa definir, que não é importante. Bom, você é biólogo, significa que você estuda a vida. E aí você fala, tá, eu estudo a vida, mas não é importante definir vida. Essa é aquela história da raposa e as uvas, vocês lembram? Que ela vai querer pegar a uva, não consegue alcançar, dá as costas e fala, estão verdes. Aí bate um vento, ela pensa que a uva caiu no chão, volta salivando. Aí a uva não estava no chão, ela dá as costas de novo e fala, estão verdes. Então é a mesma coisa, você estuda a vida, mas não consegue definir a vida, isso te frustra, você fala que não é importante. Claro que é importante. Mas por que eles não conseguem definir vida? Mais uma vez, porque vida não é material. E num paradigma material, não cabe na caixinha. Entende? É que nem você querer colocar um objeto redondo num espaço quadrado. Quer dizer, o quadrado no redondo. Às vezes o redondo entra no quadrado, o contrário não. Por quê? Porque uma coisa não cabe na outra. Né? Ela não é compatível. Então, a vida não pode ser definida pela ciência materialista porque ela não é material. Mas eu li um livro muito importante para mim, que se chama O que é Vida, da doutora Lynn Margulis, que é uma das mais importantes biólogas do século passado. Produziu muitos conceitos da biologia moderna. E nesse livro, ela falava que a vida não podia ser definida, como todos os biólogos falam. Mas, em alguns momentos, ela passa por alguns conceitos que são os conceitos mais próximos da definição de vida. Por exemplo, ela dizia lá que vida é uma ilha de ordem em um oceano de caos. Então, onde tem vida, tem ordem. E onde tem ordem, tem inteligência. A ordem, ela é uma manifestação da inteligência. Vocês concordam comigo? E será que a gente não consegue perceber que a vida é ordem? Consegue. O que acontece com algum ser vivo que morre? O que acontece com o corpo dele? Se desorganiza. Não é? Por quê? O que você tirou dele? O fator organizador. Não é? Então, essa percepção da doutora Lynn Margulis é genial. Porque onde é que você encontra a vida? Onde tem
inteligência. Seja qual for o nível da inteligência, pouco importa. Você vai ter inteligência numa ameba? Sim. Por quê? Porque ela tem todo um mecanismo celular de funcionamento, de obtenção de energia, de respiração, de excreção, de alimentação, que são simples perto de outros sistemas mais complexos que a gente conhece na Terra, mas nem por isso deixam de ser complexos. Né? O que a gente tem de mais simples, perceptível, um átomo de hidrogênio que tem um elétron, mas ele tem um núcleo cheio de forças agindo sobre ele, tem a organização de partículas subatômicas, e existe toda uma complexidade ali. Então, eu não estou dizendo que o átomo, por exemplo, é um ser vivo, mas ele contém informação, e essa informação vem de uma inteligência, não é? O momento em que a própria inteligência passa a se manifestar gerindo um corpo biológico, uma estrutura física, é uma outra palestra, dá para discutir bastante tempo, mas em algum momento isso tem que acontecer. Vocês concordam comigo? Então, o que é que eu posso dizer da vida? Eu não posso dizer que vida é inteligência? Posso ou não posso? Porque se vida organiza e organização só vem com inteligência, como o próprio Kardec dizia, toda manifestação inteligente aponta a uma origem inteligente. Né? A gente não consegue admitir que o nada gerou alguma coisa. Eu tive uma discussão com um ateu outro dia, e ele falava que eu era um místico, que acreditava em coisas absurdas. E eu perguntei para ele de onde veio o universo, ele falou que do Big Bang. E eu perguntei para ele o que é que tinha antes do Big Bang. Ele falou nada. Eu falei, então, você acredita que o nada gerou o universo e eu sou o místico? Eu sou a pessoa que acredita em qualquer coisa? Quer dizer, acho que tem alguma coisa errada, para parar para pensar. Não é? Por quê? Então o que você acha que tinha? Eu não sei, mas tinha alguma coisa. O nada não existe. Os próprios físicos descobriram que não existe vácuo no universo. O que é o vácuo? Nada. Onde é que tem vácuo? Não tem. O que tem é alguma coisa que a gente não consegue ver, não consegue perceber. Isso é a nossa ignorância. Então, existe místico, misticismo? Existe. O que a palavra místico significa? Mistério. E o que é mistério? É o que a gente não conhece. Agora, existe sobrenatural? Não existe. Porque o que é sobrenatural? É que está acima da natureza. A natureza é a expressão das leis divinas. E se Deus é perfeito, as leis são perfeitas. Não tem nada acima. Não é verdade? A não ser que Deus fosse brasileiro e desse um jeitinho. Não é. Não tem jeitinho. A lei perfeita, ela é cumprida por ser perfeita. E ela não evolui porque não tem por que evoluir. Ela já é perfeita. Né? Então, nós estamos assim. A gente tem que a mente é o espelho da vida. E que a vida é a inteligência. Certo? Vamos puxar o pensamento para nós mesmos, nós seres humanos. O que traduz a nossa essência? Nós não somos criados à imagem e semelhança de Deus? Isso significa o quê? Que Deus tem nariz, orelha, cabelo? Não. O que Deus tem que nós temos? A nossa capacidade de aprender, a inteligência. A nossa imagem de Deus é a nossa capacidade de aprendizado e a nossa capacidade de evolução, né? De desenvolvimento. Porque nós não somos imperfeitos. Nós somos criados por Deus. Então nós somos perfeitos. Então se a gente é perfeito, por que faz tanta bobagem? Porque a gente é incompleto. Não estamos prontos ainda. Nós estamos nos desenvolvendo. E esse processo é atrelado à inteligência. E essa inteligência manifesta a nossa vida, a nossa existência como fatores organizadores. E nós fazemos isso quando nós encarnamos com o nosso corpo, quando a gente constrói uma casa, quando a gente desenvolve uma tecnologia, desenvolve um computador, encontra uma maneira de operar um paciente, desenvolve um remédio que vai curar uma doença e assim por diante. Nós estamos co-criando o universo. Estamos auxiliando as grandes inteligências universais a co-criar.
Não é? Vocês sabem uma dica boa para você saber se alguma coisa foi criada por Deus ou pelo homem ou pelas inteligências que foram criadas por Deus? É você saber se aquela coisa tem fim. Se ela não tem fim, foi criada por Deus. Se ela tem fim, foi co-criada pelas criaturas que Deus criou. Por exemplo, o seu corpo biológico, esse que você está usando agora, nesse momento, ele tem fim. Uma hora vai acabar. Quem criou ele? Você. Certo? Mas quem criou a sua inteligência? Quem criou a sua alma? Foi Deus. E quando ela termina? Nunca. O planeta Terra vai terminar? Vai. O sistema solar vai terminar? Vai. O universo vai terminar? Muito provavelmente. Então quem criou foi Deus? Não. Foram os co-criadores. Eu não sei se já pensaram nisso. Outro dia eu comecei a pensar, eu parei que eu comecei a ficar nervoso. Porque pensa bem, quem que é o cara que a gente conhece, o topo do sistema, da inteligência, de tudo? Jesus. Jesus é o quê? Ele é o coordenador de quê? Do planeta Terra. Bom, e do Júpiter? Do planeta Júpiter. E de Marte? São outros espíritos. Então tem uma galerinha aí que está assim com Jesus. Mas tem um cara que manda no sistema solar. Então ele está acima de Jesus hierarquicamente. Pô, pensar em alguém melhor que Jesus, né? Melhor não digo, porque são todos ótimos, mas assim, que está acima de Jesus hierarquicamente já é complicado. Agora tem um cara que é responsável pela galáxia. E tem um outro que é responsável pelo universo, sei lá. Então assim, a gente não tem nem ideia da nossa absoluta insignificância. Não é? Mas, apesar disso, somos inteligências. Somos inteligências. E essa inteligência que nos faz evoluir, e um dia, porque nós somos eternos, um dia nós vamos ser capazes de coordenar um planeta, coordenar um sistema solar, ou gerar um universo. Não é? Com certeza isso acontecerá. Então, eu posso dizer que a vida é inteligência e que a minha alma é uma expressão inteligente. Beleza? Vocês estão me acompanhando? Então vamos voltar para a definição de mente do Emmanuel. Espelho da vida. É o espelho da minha inteligência. É o espelho da minha essência, da minha alma. Certo? Muito bem. Vamos pensar então, como é que esse espelho se manifesta? Eu vou contar como eu entendi isso do Emmanuel. Vocês imaginam que vocês se vestiram para ir para um jantar de gala. Só que você não tem espelho na sua casa. O único espelho que tem é aquele espelho que você comprou na feira. Sabe aquele com a moldura laranja, de cortiça, que é grampeado? Sabe aquele? Que você põe na parede e no dia seguinte está no chão? Manja esse? Pô, você só tem um desse aí. E ainda você não tinha dinheiro para comprar aquele maiorzinho, foi o pequeno. Você segura com a mão ele. E aí, como é que você vai se ver? Primeiro, tem que ser alguma coisa que o seu olho alcance. E aí, se você quer ver como ficou o seu cabelo, você vai jogando o ângulo do espelho em relação à sua cabeça e olhando com o seu olho para tentar enxergar. Não é assim? Aí você quer ver se a calça ficou boa para dentro a camisa está dentro da calça e está arrumadinha. Aí você vai baixar aqui e vai tentar olhar. Aí você quer saber se a calça está ajustada com o sapato. Aí você vai fazer o ângulo aqui para baixo. Estão me entendendo? Quer dizer, para eu enxergar uma parte do meu corpo, eu tenho que ajustar esse espelho em um ângulo específico, que vai me permitir ver essa parte do meu corpo. Tá? Pois bem, como a mente é esse espelho, e ele está vendo a minha inteligência, então eu vou dizer para vocês que a mente é a fração expressa do eu. O que é o eu? A minha alma toda, como um todo. E a mente é um pedaço dessa alma que eu estou vendo agora, nesse momento, porque eu ajustei o meu espelho em um ângulo específico. Certo? Estão me entendendo? Sabe o que é esse espelho, que é a mente? Sabe como é que eu ajusto ele? Com o meu sistema nervoso, o cérebro triuno.
Cada encarnação, na hora que eu estou formando o meu sistema nervoso, ele se ajusta com o foco, a distância e o ângulo que vão fazer eu enxergar a parte da minha alma que precisa ser trabalhada nessa encarnação. Então, eu não sou o Décio, eu estou o Décio. O meu eu, a minha alma, já foi homem, mulher, rico, pobre, deficiente, inteligente, burro e assim por diante. Cada vez que eu vou encarnar, eu vou ajustar o meu espelho num ângulo específico para ele me mostrar, para esse espelho me mostrar o que vai ser trabalhado nessa vida. E o resto? Bom, o que tiver na borda do espelho, que eu não estou vendo diretamente, mas eu consigo inferir, é o subconsciente. E o que eu não consigo ver é o inconsciente. Como assim o que eu não consigo ver? Pega o espelhinho, tenta ver a sua nuca. Não dá. Porque não tem ângulo com o olho. Não tem ângulo. Você vai ficar olhando para cima e não vai conseguir ver. Deu para entender? E aí, o que é, se a mente é o espelho, o que é a consciência? A consciência é o tamanho do espelho. Cada vez que eu aprendo alguma coisa nova, cada vez que eu vou expandindo a minha percepção do universo, das leis divinas, o meu espelho vai ficando cada vez maior. E cada vez eu vou conseguindo ver uma parte maior de mim mesmo ao mesmo tempo. Até que vai chegar um dia que eu vou ter uma holoconsciência. O que é isso? É quando você estiver com um espelho que veja 360 graus. Não é? O pessoal que gosta de TV a cabo, mude meu look. Não é? A mulher entra num lugar lá que tem espelho no teto, espelho no chão e 360 graus de espelho. Então, ela consegue ver o corpo inteiro dela, tudo ao mesmo tempo. Essa seria a haloconsciência. É quando eu já tive tantas encarnações, eu já ajustei o meu espelho em tantos lugares e ele foi crescendo, crescendo, ao ponto de eu conseguir me ver como um todo. Então aí, a minha mente vai ser igual à minha alma. E a minha consciência vai ser completa. É o momento em que eu não preciso mais reencarnar, é o momento em que o meu desenvolvimento ele vai atingir um patamar e eu vou começar a trabalhar dentro desse patamar para co-criar o universo, mas de uma maneira maior. O André Luiz separa a co-criação menor, somos nós, a gente muda o nosso planeta, a gente constrói, destrói, a co-criação menor. Co-criação maior, Jesus, os planetas, os sistemas solares. Então, o nosso nível de consciência vai crescendo. E a cada ângulo que eu ajeito a minha mente, eu aperfeiçoo a minha alma. Então, nesse momento que eu estou Décio, que nasci no Brasil, eu não consigo acessar alguns conteúdos que são meus. Por exemplo, eu sei falar francês, eu sei falar italiano, né? Sei falar inglês. E por que eu não consigo falar? Porque eu não consigo acessar esse arquivo agora. Porque o meu ângulo do meu espelho nessa encarnação não está focado nisso. Mas se eu consigo desdobrar, então eu vou dormir, e aí na hora que eu durmo, o que acontece com o espelho? O espelho não é através do sistema nervoso central que a gente ajusta. Na hora que isso entra em stand-by, quando ele entra em repouso, a minha alma, ela se desloca, ela se afasta do corpo físico. E aí eu consigo me ver de uma maneira mais completa. Apesar de que tenho para mim que enquanto estamos encarnados, mesmo desdobrados, a gente tem muita dificuldade de se ver. Porque a gente está muito preso nesse molde físico, que é uma matéria de baixíssima energia. É a luz coagulada, está tudo parado. Então eu tenho muita dificuldade de me deslocar, certo? De perceber coisas diferentes. Mas eu consigo perceber, principalmente se tiver algum espírito mais evoluído perto de mim e que me faça esse parto, que me ajude a desenvolver essa percepção, de abrir alguns arquivos do passado. A gente lembra no André Luiz, no nosso lar,
que ele ia fazer um trabalho com os espíritos superiores e eles davam um passe nele para ele se lembrar de coisas de vidas anteriores, que ele não lembrava espontaneamente. Quer dizer, são memórias dele, mas que ele tem dificuldade de acessar por causa do ponto em que ele se encontra dentro do padrão evolutivo. Tá? Então, vamos resumir. O que é a mente? A mente é o espelho da vida, né? E o que é a vida? É a nossa alma, tá? Mas a mente é igual à alma? Não. Segundo essa forma como eu entendi, que pode estar errada, né? A mente não é igual à alma. A alma é o eu, é o todo, não é? É a minha individualidade. E a mente é essa parte da individualidade que neste momento está se expressando, está se manifestando, tá? E qual é o objetivo de eu só manifestar essa parte? Porque eu consigo acertar as coisas devagarzinho. É igual uma casa, a casa está toda destruída. O que você faz? Primeiro você arruma um quarto, depois você arruma o outro, você vai para a cozinha, você vai arrumando um cômodo de cada vez até a casa ficar pronta. Nós estamos assim. Então, se numa encarnação eu tive uma dificuldade com determinada coisa, se eu estou maduro para desenvolver aquilo, na próxima encarnação eu vou vir com o ângulo certo, as características certas, no lugar certo para eu desenvolver isso daí. Tá? E a consciência não é... Porque tem muita gente que enxerga a palavra consciência como sinônimo de mente ou de espírito. Consciência, essa palavra eu estou usando no seguinte sentido: com ciência, com conhecimento, né? Ciência é tomar ciência. Quando a gente fazia coisa errada na escola, a professora, a diretora não colocava uma cartinha e mandava o seu pai dar o ciente. Então, seu pai tinha que ficar sabendo que você tinha aprontado. Então, era consciência. A consciência do meu pai do que eu estava aprontando na escola. A ciência é conhecimento. Então, a consciência é o quanto de conhecimento eu estou acumulando. Certo? Muito bem, você deve estar se perguntando, e a mediunidade, o que é que tem a ver com isso? Né? Pois então, se a gente entendeu o que é mente, o que é consciência e como o sistema nervoso está ligado a isso, vamos falar sobre mediunidade. Mediunidade é uma senso-percepção. O que é senso-percepção? A visão é uma senso-percepção, o tato é uma senso-percepção, o gosto é uma senso-percepção, a visão e assim por diante. Então, é a maneira como eu percebo o que está ao meu redor através de órgãos específicos, que são os receptores. Então, toda vez que alguma coisa no meio ambiente onde eu estou se transforma, isso gera uma mudança e essa mudança funciona como um estímulo. E o estímulo faz com que o meu corpo perceba a mudança e ele informa o meu cérebro. Só que quem comanda o meu cérebro é a minha alma, ou seja, mais especificamente, a minha mente. E a mente, ela vai interpretar aquilo dentro do que é possível para ela nesse momento. Tá? Então, se alguém me fala uma frase em francês, nesse momento não vai dar. Talvez numa outra vida em que eu estava na França, dava. Só que se fosse em português, naquela época eu também não ia saber. Então, nesse momento que eu estou, tem algumas coisas que eu consigo interpretar, mas é a mente que interpreta. Tanto que dentro da neurociência, a explicação do livre-arbítrio, da consciência, da imaginação, da criatividade, ela não existe. Por quê? Porque eles não admitem a existência de alguma coisa não material. E o cérebro, a gente já conhece ele muito bem, ele por si só não explica nada disso. Então, a mente é que vai interpretar o que está acontecendo ao meu redor. Pois bem, existe uma senso-percepção que agora está sendo estudada e percebida, que é a mediunidade. Então, quem que é médium? Todo mundo. Todo mundo é médium. Todos nós somos médiums. Ah, mas eu nunca vi nenhum espírito, eu nunca percebi nada, eu nunca... Bom, você nunca teve uma inspiração? Quem nunca teve inspiração? E intuição? Você nunca teve intuição? Isso é o quê? Mediunidade. Tá? Eu não lembro onde que foi que eu li isso, acho que é no André Luiz também, que ele pergunta assim para o orientador, mas os espíritos estão sempre nos influenciando? E eles respondem, de ordinário, eles comandam a nossa vida. Né? Aí você fala, e o livre-arbítrio? Bom, quanto menos consciência, menos livre-arbítrio. Né? Quanto mais consciência, mais livre-arbítrio. Tá?
Então, todos nós somos médiums. Por quê? A mediunidade é uma senso-percepção, está ligada ao sistema nervoso central. E o receptor é a glândula pineal. Tá? Nós temos aqui em Campo Grande um dos mais importantes pesquisadores de fisiologia da mediunidade que existe no planeta, é o Marco Aurélio, vice-presidente da Mato Grosso do Sul. Ele já fez o mestrado, está fazendo doutorado no assunto e já tem mais de 7 artigos publicados sobre esse assunto. Então, por que antes as pessoas não estudavam isso? Porque eles não acreditavam. Eles não admitiam a existência do espírito. Então, como é que você vai estudar mediunidade se você não admite a existência do espírito? Então agora a ciência admite a existência do espírito? Não. Mas já existem os pós-materialistas. Isso já está sendo discutido, já está sendo conversado. De qualquer maneira, a maneira como o seu cérebro está organizado, os circuitos neuronais que você tem, isso é uma coisa que vem da genética, né? Portanto, mediunidade é herdável. Se você tem uma família com muitos médiums, a sua chance de ser médium é muito grande, com predomínio em mulheres. São 2 mulheres médiums para cada homem médium. E se você tem família de médiums, a sua chance de ter a mediunidade que Hermínio de Miranda chamou de mediunidade dinâmica. E tem a estática e a dinâmica, segundo a divisão dele. Eu prefiro isso do que mediunidade ostensiva. A palavra mediunidade ostensiva quer dizer que você está o tempo todo vendo, o tempo todo sentindo cheiro, o tempo todo. Não é bem assim, né? Mas é a diferença entre o médium normal, que a maioria de nós que tem inspiração, que tem a intuição, que tem sonhos, que é a mediunidade onírica, que às vezes acha que viu alguma coisa, às vezes acha que ouviu alguma coisa, que tem lá uma vozinha que fala dentro da cabeça dele que ele acha que ele não conta para ninguém porque ele acha que vão achar que ele é louco e é o orientador espiritual dele que está dando as dicas. Esse é o médium normal. E o médium dinâmico seria o estático. O dinâmico é aquele que é capaz de ter psicofonia, que psicografa, que pinta, que vê, né? O médium que materializa, que do ectoplasma facilita a materialização. Então são situações em que essa senso-percepção é mais aguda, é mais desenvolvida. E essas pessoas, elas veem o plano espiritual de uma maneira mais nítida do que nós vemos. Tá? Mas, de qualquer jeito, todos nós somos médiums. Então é uma senso-percepção que vem através da glândula pineal. Quem disse isso? A ciência? Não, a ciência mal está começando a estudar a mediunidade. Quem disse isso foi André Luiz. Eu confio mais no André do que na ciência instituída. E a gente tem estudado o André, cada vez se confirma mais. São mais de 70 anos da obra do André Luiz. A gente não se deu conta que já estamos chegando a quase um século de que aquilo foi publicado e cada vez mais a gente tem comprovado os dados científicos que ele trouxe. Certo? Muito bem. Se até agora vocês ainda estão aí, neste plano físico, tentando acompanhar a minha verborragia aqui, eu vou explicar para vocês como é que a gente percebe as coisas. Tá? Como é que a gente percebe as coisas? Bom, visão. Vocês estão me vendo aqui na frente? Não estão. Né? Vou dizer por quê. Porque eu não emito luz. E a única coisa que a sua retina é capaz de ver é luz. Então como é que você está me vendo? Porque a luz, a lâmpada emite luz, bate no meu corpo, reflete e chega na sua retina. Tá? E mais, o seu olho tem movimentos que são imperceptíveis, são chamados de movimentos estocásticos, que ele fica se movimentando rapidamente sem parar. Sabe por quê? Porque se ele ficasse parado, a luz ia bater naquele lugar, você ia se acostumar e ia parar de enxergar. Então a sua retina fica fazendo assim, esse movimento assim, estocástico, para que você mantenha a visão do que você está vendo. Você possa manter a percepção daquela imagem. Muito bem. Quando a luz bate na sua retina, existem uns receptores lá, os cones e os bastonetes. Vocês lembram disso? Os cones e os bastonetes são receptores que estão na retina. E o que tem dentro deles? Tem substâncias químicas fotossensíveis. Ou seja, quando bate luz, elas se transformam quimicamente. Tá?
Os bastonetes, eles percebem preto, branco e tons de cinza. E os cones é o RBG, é verde, azul e vermelho. Aí é uma cor que tem uma frequência específica, que aí a sua retina vai perceber dentro daquela cor específica. Legal, o que acontece com essa luz? Bom, a luz já virou uma substância química que sofreu uma alteração química que vai agir, a retina funciona como um chip de computador, vai agir na retina produzindo uma série de efeitos fisiológicos que vão acabar gerando no seu nervo óptico um choquezinho elétrico. Esse choquezinho elétrico é uma coisa bem simples. Sabe sódio? O sódio do sal de cozinha? A gente tem um monte de sódio fora da célula e não tem quase sódio dentro, porque a célula não deixa o sódio entrar. Quando chega esse choquezinho, a célula abre e o sódio entra. E aí a célula tem uma bomba que joga o sódio para fora e o sódio sai. É isso que acontece. O sódio entra, a célula era negativa, fica positiva, o sódio sai, a célula volta a ficar negativa. Pronto. Ou seja, é um sistema binário. O seu neurônio só tem 2 estados possíveis: em repouso ou excitado, negativo ou positivo. Certo? Sabe qual é a diferença do choquezinho que foi gerado no seu nervo óptico e o choquezinho que foi gerado no seu nervo acústico, que foi produzido pelo som? Nenhum. Porque seja lá o que foi que aconteceu ao seu redor, virou tudo choquezinho elétrico. Foi para onde? Caiu no nervo e foi parar lá no seu cérebro, mais especificamente no seu tálamo, e o tálamo jogou para as áreas do córtex que vão interpretar. Então, aqueles sinais que vieram da retina, você manda aqui para a nuca, no córtex occipital. Vocês já ouviram falar que a pessoa tomou um trauma na nuca e ficou cego? Né? Como é que ficou cego se não mexeu no olho? A gente não enxerga com o olho, a gente enxerga com o cérebro. A gente não ouve com o ouvido, a gente ouve com o cérebro. Na verdade, chega um monte de choquezinho elétrico lá. E como é que isso vira imagem? Como é que isso vira som? Como é que vira gosto? Pois é, ninguém sabe. Mas nós sabemos. Sabe como vira? Porque existe a inteligência. A sua mente está administrando o seu cérebro e quando isso chega, ela escolhe o que aquilo vai significar. Deu para entender? Mais ou menos. Por exemplo, quiabo é bom ou é ruim? Por que uns acham bom e outros acham ruim? O quiabo que um comeu é diferente do que o outro comeu? Não, é o mesmo. E por que um gostou e o outro não? Porque um escolheu o que é bom e o outro escolheu o que é ruim. Entenderam o que eu quis dizer? Quer dizer, o quiabo é o mesmo estímulo, isso gerou um estímulo igual na papila gustativa de todo mundo, isso virou choquinho, que foi para o cérebro de todo mundo igual, passou pelo tálamo, foi para o córtex. Na hora que chegou lá no córtex, quem é que escolhe se quiabo é bom ou é ruim? É a mente. A mente vai dizer, eu acho quiabo bom, porque manhinha falava que quiabo é uma delícia, manhinha fazia um quiabo muito bom e eu acho quiabo bom pra caramba. Aí se for na minha cabeça, minha mãe fez quiabo uma vez, aquele negócio tinha uma baba esquisita, parecia que alguém tinha vomitado, eu não comi e nunca vou comer, porque é ruim. Deu para entender? Isso vale para os gostos, vale para a imagem, vale para um monte de coisa. O que é bonito, o que é feio? Depende de quem olha. Cor. Exatamente. A cor é um outro exemplo excelente. Por exemplo, essa parede tem uma cor bem legal. Que cor que é? Complica, não é? Por quê? Porque o que você aprende é identificar a frequência de onda. E a frequência de onda do azul, você aprendeu na escola. A professora falava para você, olha, quando eu tiver essa frequência de onda, você chama isso de azul. E aí você aprendeu. Caiu na prova, azul, amarelo, vermelho, não caiu? Só que essa cor, ela é meio misturada. A frequência dela parece um pouco verde, às vezes, parece um pouco azul, né? Então eu fico na dúvida. Eu, como homem, pior ainda, a mulher tem uma paleta de cores maior que o homem, né? A mulher consegue ver o verde azulado, o azul petróleo, o verde fende. Ela tem uma capacidade de percepção maior que a dos homens. O homem só vê as cores primárias e secundárias, e olhe lá. Né? Que cor que é a sua camisa? É verde. Ela fala, imagina, isso é azul. Né? Não discuta que ela está vendo melhor que você. Na verdade,
Se você fosse americano, não ia ser azul, ia ser blue. Blue. Mas o azul que eu vejo é o mesmo azul que você vê? Não. Por quê? Porque quem viu foi a sua mente, que pegou aquele estímulo e traduziu aquela informação, segundo as experiências dela nessa vida, as experiências dela no passado, em outras vidas, as experiências dela de aprendizado, culturais, e tudo isso faz com que você construa o que nós chamamos de realidade, mas que na verdade é uma interpretação dos estímulos do meio. Vocês são, olha, o pessoal tá firme aí, hein? Hoje eu estou abusando de vocês, né? Bom, vocês entenderam que na verdade tudo que acontece ao meu redor eu interpreto? Que nada é do jeito que eu acho que é? Que tudo é uma versão que eu fiz de mim mesmo, do que eu experimentei? Bom, se isso é assim com a visão, com a audição, com a gustação, como que é com a mediunidade? É igual. É a mesma coisa. Vocês sabem quem foi o maior médium conhecido, pelo menos aqui no Brasil, mas na minha opinião de todos os tempos? Vocês sabem quem foi? Chico Xavier. Você sabe que o Chico falou uma vez que o médium mais apurado, mais desenvolvido, mais perfeito, ele coloca 20% de animismo nas comunicações mediúnicas dele. O que isso significa? Significa que cada vez que você está dando uma passividade em uma psicofonia, uma psicografia, qualquer coisa que esteja acontecendo, 20% daquilo é teu. Se você for muito bom, eu imagino, nas minhas comunicações, que não são muitas, que tem uns 10% de mediúnico. Os outros 90% é anímico, não é? Porque eu sou extremamente controlador, eu sou racional demais, eu tenho uma dificuldade de me entregar, de aceitar. Os espíritos vivem reclamando, às vezes falam, fala isso, eu não vou falar. Por quê? Porque é da minha cabeça. Mas eu estou falando para você falar, eu não falo, aí a médium do lado, pá, ele se cansa de ficar na fila aqui atrás de mim. Aí ele vai na médium do lado, né? Então isso mostra claramente que como passa por mim, muita coisa eu retenho. E a maneira como eu interpreto o mundo influencia a maneira como eu vou me expressar. O espírito não consegue falar alguma coisa para mim, como médium, que eu absolutamente não sei que existe, não conheço, não tenho nenhuma referência. Por quê? Porque ele precisa o médium precisa dessas referências para se expressar, mesmo que ele seja inconsciente. Porque você é médium inconsciente, a única coisa que isso quer dizer é que durante o processo mediúnico você não está guardando memória, mas o cérebro é seu ainda, é o mesmo que você usa quando está acordado, não muda. Então, mesmo o médium inconsciente tem animismo, e acho até que ele controla muito menos isso do que o médium que está acordado, o médium que está percebendo, está sentindo o que está acontecendo. Então é muito óbvio, quando a gente consegue entender isso tudo, que a mente do médium influencia diretamente a mensagem mediúnica. Você pensou que eu não ia chegar aí, né? Que eu não ia conseguir juntar as duas coisas, que é o nome da palestra? Eu cheguei a duvidar também, mas deu certo, não é? Então você percebe isso, que quando eu vou... vamos supor que idioma não serve. Não serve. Sabe por quê? Outro dia me perguntaram assim, na nossa mesa mediúnica vieram os espíritos alemães. Estava errado, né? Porque eles falaram em português. Espírito não fala em língua, não tem idioma. Eles falam com pensamento. Eu tive uma experiência bem interessante, acho que vale a pena eu contar. Depois que a doutora Marlene desencarnou, um ano depois mais ou menos, os espíritos vieram me buscar para fazer uma visita para ela lá no plano espiritual. E eu desdobrei e fui lá falar com ela. Eu sei que não foi sonho, porque na volta, o orientador que estava do meu lado, ele falou assim, Décio, nós vamos te colocar no corpo acordado para você não ter dúvida que não foi sonho. E eu entrei no corpo acordado. Não foi muito agradável, mas valeu a pena. E quando eu cheguei lá, nós fomos num lugar que eu não sabia direito o que era um hospital. E a doutora estava atendendo o ambulatório. Ela estava trabalhando. E tinha uma fila.
E eu entrei na fila, eu ainda não sabia que eu ia vê-la nessa hora, mas eu entrei na fila, só tinha estrangeiro, tinha um pessoal falando inglês, um falando uma língua que eu não conhecia, e na minha frente tinha um casal de chineses, um senhor e uma senhora chineses, e eles conversando aquela língua, uau, 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 aquela coisa de chinês. Na hora que abriu a porta, que era a vez deles, ela me viu, aí ela falou, Décio, entra, acompanha a consulta, tal, e eu entrei. E aí ela perguntou para eles como eles estavam, o que estava acontecendo, e o senhor chinês começou a falar, uau, uau, uau. Aí eu falei, então tá, né? O cara vai falar em chinês. Aí eu olhei para ela assim com uma cara, falei, aí ela deu uma risadinha, ela falou assim, não presta atenção na voz dele, no que ele está falando, presta atenção no que ele está pensando. E eu voltei a olhar para o chinês e eu comecei a entender ele falar em português. Por quê? Porque você não comunica em inglês, em russo, em chinês, né, mandarim. Não é isso. É o pensamento com o pensamento. A gente precisa da língua porque a gente não se comunica pelo pensamento quando a gente está encarnado. A gente tem essa dificuldade. Então a gente tem que usar um veículo que é o som. Então, na hora que você está na mesa mediúnica, se o espírito se comunica diretamente, a mente dele com a sua mente, não precisa, ele pode falar em qualquer língua que ele tiver. O que você vai ouvir é o pensamento dele, então você vai entender. Mas se ele falar de um mundo ou de um lugar que você nunca foi, você vai conseguir saber? Se for aqui na Terra, vai. Você vai falar, olha, era um lugar que tinha uma casa, casa você sabe o que é, que tinha árvore, você sabe o que é árvore. Mas se ele vier com uma conversa lá, de sei lá, de que planeta, e que não tenha nada disso, e que não é nada que você viu alguma vez na sua vida, ou que tenha alguma referência, ou ele não consegue se expressar, ou ele vai usar alguma coisa próxima, para você conseguir mais ou menos entender. No Livro dos Espíritos, toda hora os Espíritos falam isso para Kardec, olha, você não tem, na sua língua não tem uma palavra para isso. Eu tive agora na Suécia, né? Depois eu fui para a Finlândia, não dá para entender absolutamente nada do que aquele povo fala, nada, zero. Eu só consegui entender uma coisa, obrigado, que eu consigo falar, é kiitos, em finlandês. Muito obrigado já não dá para falar, porque o muito já enrola pra caramba. Então, kiitos, que é obrigado, muito obrigado já vira uns 5 palavras assim. E eu falava, e o tradutor, o Pekka, ele traduzia para o finlandês. Aí eu falava em português e traduzia para o finlandês. Aí às vezes eu falava assim, não, isso daí é o perispírito. Aí ele ficava 20 segundos, 30, 40, falando, ô Pekka, eu só falei, é o perispírito. Você faz mais de uma hora que você está falando, traduzindo o que é o perispírito. Ele falou, não, é que não existe essa palavra em finlandês. Então eu preciso explicar o conceito. E às vezes eu falava uma frase enorme, com 2 palavras ele resolvia. Eu falei, você está me enganando, né? Você está traduzindo o que eu estou falando? Ele falou assim, não, é que essa palavra, isso daí que você colocou em português, em finlandês com uma palavra já está definido, não preciso explicar. Vocês veem, olha só, não é nem pensamento nem nada, 2 idiomas de pessoas, de seres humanos iguais, só que um está lá num lado do mundo, o outro está no outro lado, como é diferente. Como tem palavras que a gente tem aqui que eles não têm lá. Não é? Diz que saudade é uma palavra que só tem em português. Não é? O inglês, quando vai falar saudade, ele fala falta. Falta não é saudade. Não é? É igual o Suassuna falava, né? Como é pobre a língua inglesa. Como é que você fala copo em inglês? Glass. Como é que você fala vidro em inglês? Glass. Então copo e glass, vidro e glass é a mesma coisa. E se o copo não for de vidro? É glass também. Então você vê a dificuldade. Então o português ele tem uma versatilidade muito grande, porque a gente tem vários nomes para cada coisa, a gente inventa nome novo se não tiver e por aí vai. Então perceba isso, que na hora que o Espírito está te comunicando alguma coisa, na hora que o Espírito está te passando a mensagem, ele precisa colocar isso dentro de referências conhecidas pelo médium. E aí eu pergunto para vocês, como é que o Chico Xavier, que não tinha faculdade, não tinha nada, como é que ele conseguiu psicografar conteúdos científicos tão complexos que só 70 anos depois a gente conseguiu entender?
Quem era esse espírito? Como é que ele consegue psicografar Parnaso de Além Túmulo? Como é que ele conseguiu escrever aqueles textos? Ó? Ele tinha, os 20% dele estava sobrando. Concordam comigo? Estava sobrando. Era um espírito de alto escalão, de imensa cultura. Né? E tem muita gente, mesmo entre os espíritas, míopes, que não conseguem ver a grandeza daquele espírito. Eu acho isso impressionante. Né? Ouvi dizer que já tem gente fazendo romaria lá pro túmulo do Chico. Ele vai virar santo católico. Né? Vai virar. Porque é só você estudar a vida dele. Né? O tal do milagre, que a gente sabe que não é, está sobrando ali. Não é verdade? Por que isso? Só que eu acho que nós já estamos num ponto de entender melhor. A gente tem mais maturidade, de conseguir entender que são capacidades das almas que habitam esse planeta. E que algumas almas mais avançadas, elas vêm para nos orientar. São os nossos tutores, são os nossos professores. Eles vêm para mostrar o caminho. E isso encarnado e desencarnado. Então, quando você estiver num processo mediúnico, se você for médium, ou quando você for analisar uma comunicação mediúnica, lembre-se que aquela mensagem, ela é a mensagem do espírito, mas você não sabe quem é esse espírito, não tem como você pedir CPF para o espírito, né? Você é médium, aí o espírito vai se comunicar com você e fala assim, espera um pouquinho, me mostra sua carteira de identidade para eu saber quem você é. Não tem isso, não é? Então, uma coisa que eu particularmente acho, se o espírito vem se identificar como algum espírito muito superior, desconfia. Desconfia. Porque o cara, quando é bom, ele não precisa ficar falando, olha, eu vou avisar, hein? Eu sou bom pra caramba. Eu vou dar uma mensagem aqui que vai deixar vocês todos de boca aberta. Esse cara é falastrão. Ele não é culto, não é inteligente. Aquelas mensagens que começam falando de Jesus, não sei o quê, aí você anota a mensagem, você vai ler, você lê 5, 6, 7 vezes e fala assim, mas o que ele quis dizer aqui? Nada. Ele não quis dizer nada. Ele quis parecer culto. E o povo cai. Por quê? O que me certifica que a mensagem foi uma mensagem boa ou não? Que aquilo tem valor ou não? O quê? Conteúdo. Jesus já falou isso, que vale é o fruto. Não interessa quem escreveu. Não interessa o médium. E outra coisa, o médium, se ele é um bom instrumento, ele passa a mensagem que veio. Então, se o espírito era um zombeteiro, está te enganando, a culpa não é do médium. A culpa é sua que está entrando na conversa dele. O médium está funcionando como um aparelho ali, um alto-falante. É claro que tem a interferência dele. Tem. Mas a mensagem não é dele, não foi ele que inventou aquilo, não foi ele que criou aquilo. Ele colocou no formato dele, do grau de desenvolvimento dele, de conhecimento dele, de percepção dele. Mas a mensagem é do outro. Então, se o outro falou que era Jesus e você acreditou, falou, você não acredita quem foi no meu centro. Assim, foi o José, foi o João, foi Jesus. Ele foi lá, ele deu uma mensagem mediúnica. Tá, você foi mesmo? Que bom, né? Qual foi a mensagem? Ele falou que nós todos somos irmãos, que nós temos que nos amar muito e que é para trocar a cor da toalha da mesa do centro. Gente, não precisa ser muito inteligente para perceber que não tem alguma coisa que está rolando, não é? Então, não estou falando para desconfiar das pessoas, para desconfiar das pessoas, as desencarnadas, não é? Que podem estar te enganando e podem estar enganando o médium. Então, eu acho que a percepção do que é a mente e de como a mediunidade se dá através dessa mente, que está usando aquele cérebro como veículo de manifestação, vai fazer com que a gente tenha uma capacidade bem maior de interpretar e de dar o peso adequado para as coisas que estão sendo manifestas, né? Às vezes vem um espírito lá do centro que se apresenta como um colaborador do grupo e tal, e dá uma mensagem que é super útil. Isso deve ter acontecido com vocês.
né? E aí às vezes vem o outro que se diz o Todo-Poderoso, vem com toda a pompa e circunstância, não diz nada, não é? E o pior é quando o médium fica achando que ele é mais importante porque ele só dá mensagem de espírito superior, né? Está sendo enganado. Está sendo enganado. Por quem? Pelo espírito e pela sua vaidade, né? Então você não pode ser vaidoso ao ponto de escolher mensagens e ver como eu sou. O espírito vem, fala tal coisa. Não vou falar. Não vou. Quer dizer, se eu sou um bom médium, eu calo minha boca e digo. Fico quieto, né, lá dentro e me manifesto. Depois as pessoas que estão ouvindo é que vão decidir se aquilo tem utilidade ou não. Às vezes o orientador, ele percebe que o espírito está tentando enganar. E o dialogador, ele já vai lá e já pega pelo pé do cara e fala assim, escuta, será que o problema não é? Quantas vezes veio o espírito lá, pseudo-orientador e o dialogador acabou encontrando, né, fazendo o espírito mostrar a verdadeira natureza dele. Isso é porque o orientador ou dialogador, ele está vendo, ele está enxergando, ele conhece o médium, ele sabe as características daquele médium, ele sabe o que está acontecendo, né? Ele consegue discernir um pouco melhor o que é os 20% do médium, que é o melhor médium, né? Eu imagino que a gente, sem brincadeira agora, que a gente esteja por volta de 50%, 60% de animismo, né? Às vezes menos, um pouquinho, às vezes mais, depende de como a gente estiver no dia, né? Mas isso é ruim? Não é. Porque até a gente tem alguma coisa boa para dizer, né? A gente tem já uma certa experiência de outras vidas e a gente não é só vazio, a gente tem o nosso grau de desenvolvimento, tá? Então, essa é a minha forma de ver, né? Queria lembrar vocês que, assim, eu não sou o dono da verdade, muito pelo contrário, eu gosto muito de estudar e gosto muito de imaginar coisas que não estão escritas e tentar juntar, como faz a ciência, hipóteses, não é? E eu trago essas hipóteses nas palestras, mas eu gosto de chamar a atenção que são hipóteses. Então, muitas coisas da manifestação mediúnica e do entendimento disso em termos neurofisiológicos são ideias minhas. O contrário das ideias de André Luiz, que eu sempre chamo a atenção que é dele, porque essas daí eu tenho certeza que são verdadeiras. Tá? Mais uma vez eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a boa vontade de vocês. Depois vocês ligam um cooler no cérebro para ver se dá uma esfriada, né? Eu joguei um monte de informação na cabeça de vocês, mas espero que vocês tenham guardado, né? Diz que uma ótima aula, o aluno sai com 20% do conhecimento. Vocês guardaram 20%, eu estou felizão. Tá bom? Obrigado, viu, gente?